Bom dia. Hebreus 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós nos falamos que somos cristãos, que conhecemos Jesus, que o amamos, gostamos de afirmar, não, que nós somos salvos, estamos salvos, esse tipo de coisa. Nós que assim fazemos, que assim procedemos, conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos, tanto que o Senhor tem feito, resgatado, conhecemos o sacrifício da cruz, nós sabemos o que está nos proposto, aquilo que nos espera, se nós formos salvos, se nós estivermos no Senhor, se nós vivermos realmente a palavra dele. Então o que nós temos que fazer? Desembaraçar, abandonar qualquer pecado, qualquer erro, que às vezes nós estamos falando que nós somos do Senhor, que nós cremos nele, que nós buscamos a nossa salvação, mas com os nossos atos nós mostramos ao contrário. São muitas as pessoas que se transformaram em religiosos, pessoas que frequentam templos, têm bíblias, vão a montes, vão a vários lugares, oram, mas mesmo assim vivem no pecado, praticam o pecado, e na hora de qualquer aperto, qualquer situação, eles negam a Cristo com as suas atitudes. São pessoas que eu entendo que não estão convertidas, não são convertidas ao Senhor. Eu entendo que são pessoas que não conhecem a Jesus. Um exemplo grande que eu vejo são pessoas que dizem estar lutando pela restauração do casamento, mas quando o marido aperta, exige, fala, eu preciso do divórcio, me dá o divórcio, senão eu não vou te favorecer nesta ou naquela questão financeira, ou em qualquer outra, eu vou dificultar, elas acabam cedendo, concordando e vão assinam o divórcio de maneira consensual. Aí fala, não, mas é porque eu não queria confusão. Já pensou se Jesus também não quisesse confusão, como o povo fala? Então ele iria pregar o evangelho como ele pregou. Ele pregaria uma outra coisa, para não causar confusão, para não fazer os fariseus ficarem com raiva, os judeus se revoltarem, os sacerdotes se levantarem contra ele. Ele não faria isso. Mas nós temos que entender que aqui nós estamos em luta, é uma batalha, é uma guerra. Nós não pertencemos aqui, então nós temos que lutar contra. Ah, pastor, eu sou do Senhor, eu sigo o Senhor, mas se eu não contasse uma mentirinha assim, se eu não falasse com ele ou com ela isso, ia ser muito pior, era prejudicial. Não era. Doa quem doer, nós temos que falar a verdade, as pessoas gostem ou não. Nós somos luzes. Então nós temos que negar mesmo o pecado. Nós temos que assumir que nós temos que passar por luta. Vamos ser perseguidos, vai sofrer, e daí? E daí? Maior sofrimento que Jesus?
Nenhum de nós jamais vai passar. Nós temos essa corrida que nos está proposta, nós temos que correr de maneira correta. Nós temos que agir de maneira correta. Nós temos que olhar para Jesus, é Ele. Nós temos que ter que nós somos discípulos dele. E como discípulos dele, nós temos que fazer a vontade dele, não a nossa. Jesus, ele sabia tudo o que ia passar. Ele foi humilhado, espancado, foi perseguido, foi crucificado. Mas ele fez tudo isso porque ele sabia o preço, a recompensa que ele teria. E ele teve a recompensa. Então, prova tal que hoje ele é vencedor. Ele recebeu, Deus Pai permitiu, na verdade não permitiu, enviou ele para sofrer em nosso lugar, mas em compensação ele recebeu o prêmio maior. Ele está sentado à direita de Deus, ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, em toda parte, e todos os joelhos se dobram diante dele. Ele é o Senhor. Mas se ele não tivesse, o tempo que ele estava aqui na terra, se ele não tivesse concordado, não, eu não vou sofrer, se ele tivesse aceitado a sugestão de Pedro lá quando estava sendo usado pelo diabo e falou com ele, falou, não, Senhor, nada disso vai te acontecer, né? E ele quisesse sair fora, fugir do sofrimento, ele poderia ter conseguido, só que ele seria derrotado. E ele foi vencedor. Nós temos a vitória nele. Nós conseguimos a vitória nele. A salvação nos é proposta por ele. E se ele não propôs com a vergonha de ser ele perseguido, escorraçado, ameaçado, tanta coisa que falou-se contra ele, ele não estava preocupado com o que os outros falavam ou pensavam. Ele amarrado ali, todo sangrando em direção ali, ao Monte do Calvário ali, e as pessoas tudo olhando ele, aquela humilhação, ele carregando um travessão da cruz. Ele não se preocupou com isso. Amarrado no tronco, apanhando. Mas ele sabia. Jesus, teve inúmeras oportunidades de negar o Pai. Sair do sofrimento, mas ele não quis, ele preferiu ser obediente, porque ele sabia que a recompensa que ele receberia. E nós, qualquer coisinha, nós já pulamos para o outro lado. Isso não é seguir Jesus. O versículo 3 fala assim, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Vamos examinar bem, lembrar do sacrifício da cruz, para saber que nós não temos por que desanimar, nós não temos nenhum motivo para desanimar, não importa o problema, a luta, a perseguição que nos venha. Não temos por que desanimar. Jesus não desanimou. Se nós temos compromisso com a vida, se nós queremos viver, nós vamos seguir Jesus. Mas está difícil, é para todo mundo. Mas eu estou sofrendo mais, e daí? Jesus sofreu mais. O problema é nós sermos descompromissados com as coisas do mundo. É isso que nós temos que aprender a ser. Nós temos que aprender parar de amar as coisas. Porque não importa o que o mundo oferece. Não importa. Pode ser dinheiro, pode ser festa, alegria, qualquer coisa. Não passa de coisas. São simplesmente coisas diante do que o Senhor pode nos oferecer. São simplesmente coisas sem valor diante do que o Senhor nos oferece. Nos oferece a vida. O Senhor nos oferece a eternidade. O Senhor nos oferece paz. E agora nós vamos ficar nos prendendo aqui por algum momento de alegria, de paz. Nós vamos nos prender aqui ao mundo. Não, porque para mim não arrumar confusão, para mim ter paz. Não. Eu quero paz abundante em todo o resto da vida. Versículo 4. Ora, na guerra,
contra o pecado, ainda não teres resistido até o extremo de derramar o seu próprio sangue. Na guerra, não é falando numa brincadeira, não é um jogo, não. É uma guerra, nós temos que lutar, é guerrear contra o pecado. Paulo nos explica sobre isso, a nossa luta constante, é a luta que existe entre o espírito e a carne, um combatendo o outro. Mas nós temos que resistir ao pecado. Você vê que fala que nós ainda não resistimos até o extremo, até derramar o próprio sangue. Nós temos que lutar, não importa, estamos desejosos, é necessário fazer isso. Não vamos fazer. Não importa o que aconteça. Não vamos concordar na minha casa, pastor. Se eu falar de Jesus, se eu viver de acordo com a palavra de Deus, meus pais, minha família vão me expulsar. Que expulse. Minha esposa não aceita, meu marido não aceita, e daí que eles não aceitam? O problema é nós fazermos a vontade de Cristo. Na minha empresa, na empresa que eu trabalho, se souberem que eu sou cristão, eu sou mandado embora, que seja. A nossa prioridade é Cristo. Nós não suportamos até derramar o próprio nosso sangue. Lutar contra o pecado. Não, eu estou na empresa aqui, eu tenho que mentir. Se eu não mentir, sou mandado embora. Então, que seja mandado embora. Mas não vai mentir, não vai usar as armas do diabo. Não podemos concordar. Eu tenho que fazer isso porque senão toda a minha família vai contra mim. Que vão. Eu estou passando humilhação, minhas amigas, meus amigos. E daí? Que quer saber de amigas, amigos? O maior amigo meu é aquele que vai me dar vida. Fazer a vontade dele. É resistir até o sangue. Não negar Cristo em hipótese nenhuma. Pastor, se eu não concordar com o divórcio, ele vai me tirar tudo, eu vou ficar sem nada. Que fique sem nada. Não troque. Não abra mão da salvação. A nossa salvação tem que ser inegociável. Se nós formos realmente de Jesus. Versículo 5. E estais esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando por eles és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Olha o que diz da seguinte forma, para nós não esquecermos da palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento. Deus fala que nós não podemos desprezar a disciplina do Senhor, nem desanimar quando nós somos repreendidos por Ele. Pastor, eu estou sentindo, porque na bem da verdade nós sabemos que tudo que nos acontece é vontade ou permissão de Deus. Sendo vontade ou permissão de Deus, tanto mal quanto bem é com Ele. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não adianta nós falarmos, não, porque o mal está aqui, porque o diabo está fazendo, Deus não está querendo, mas o diabo está fazendo. Não. Essa luta que eles falam entre o bem e o mal não existe. Nós temos um Senhor que é Deus. E Deus permite o mal, Deus permite que o diabo, Satanás, age na vida daqueles que estão no pecado. Aqueles que não estão agindo em conformidade com a sua palavra. Então isso Ele permite. Mas a Bíblia não fala, porque no Apocalipse, para prender o diabo, Deus não levantou do seu trono, falou, não, vamos lá, vamos todo mundo, os anjos vão pegar o diabo. Não. Ele manda um anjo. Vai lá com a corrente e prende o diabo lá por 1000 anos. Um anjo. Um anjinho vai lá e prende o diabo lá com você cerca dele. Então, o diabo não é nada diante de Deus. Era um anjo. Então as pessoas se transformam. Não, o diabo está ali, Deus está ali, está na peleja. É como se fosse um jogo que Deus vencesse
na prorrogação ainda do segundo tempo. Mas não. Não é assim. Tudo que acontece tem a vontade e tem a permissão de Deus. Então, muito bem, se nós erramos, Deus permite a correção. Sofremos, apanhamos, passamos por inúmeras aflições. Mas nós temos que primeiro perceber que quando nós pecamos, nós abrimos a porta para o diabo. Abrimos a porta para os demônios. Então não vamos reclamar. As pessoas ficam reclamando quando vem luta. Vamos parar de reclamar, porque às vezes nós somos repreendidos pelo Senhor. Mas o interessante é o versículo 6 que diz assim: porque o Senhor disciplina a quem ama e educa aquele a quem recebe como filho. O que quer dizer com isso? Às vezes você chega e diz: pastor, eu conheço fulano ou fulano ali que tem uma vida boa, são ricos, tem isso, tem aquilo, vive totalmente à mercê do Senhor, vive no pecado, e nada acontece com eles, vivem bem. E daí? Porque Deus não recebeu-os como filhos. Eles estão em lugar, a Bíblia fala que estão em lugares escorregadios. Quer dizer, eles vão padecer depois de toda a eternidade. Deus não os corrige. Deus não recebeu como filho. Por isso a Bíblia fala para nós não termos invejas dos ímpios. Ah, não, pastor, fulano tem tudo, ele é rico, ele tem isso, tem aquilo, ele desfruta de tudo que é bom, ele pode viajar, ele pode fazer daí. Ele não sofre a correção de Deus, porque Deus não recebeu como filho. Não são filhos de Deus, é isso que a Bíblia nos mostra. São simplesmente criaturas, feituras do Senhor. Se está sem correção, logo não é filho, é bastardo. A Bíblia nos fala isso. Nós somos filhos. Por isso nós passamos por toda espécie de lutas. Por isso o Senhor nos corrige. Por isso o Senhor nos ensina. Por isso nós, quando estivermos passando por luta, vamos glorificar o nome do Senhor. Glorificar o amor por Ele dispensado a nós. E não ficarmos lamentando, e não ficarmos reclamando, mas aceitar a correção do Senhor. Né? Não, pois Ele disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. É isso que temos que entender. O versículo 7 vai além, diz: suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Suportai as dificuldades, suportai, aceitando-as como disciplina. Ah, Deus está me disciplinando, eu estou passando por um problema financeiro terrível. Deus está me disciplinando. Aí eu estou com um problema terrível na minha saúde. Deus está me disciplinando. Aí eu estou com um problema terrível na minha vida familiar. Deus está me disciplinando. Não importa, nós somos disciplinados. Então a palavra é suportai as dificuldades, aceitando como disciplina. Deus vos trata como filhos. Estamos apanhando que filho. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós não corrigimos o filho dos outros, corrigimos o nosso. Nós, quando o nosso filho erra, precisa de uma chicotada, nós damos nos nossos filhos. Nós, quando temos que colocar, nós colocamos nossos filhos de castigo. Não o filho dos outros. Os outros não são nossos filhos. Então nós não corrigimos. Nós corrigimos os nossos filhos. Por que nós corrigimos os nossos filhos? Por raiva, por ódio? Não. Nós corrigimos os nossos filhos porque nós queremos o melhor para eles. Nós queremos educá-los. Nós queremos que eles vivam bem, vivam de acordo com a palavra de Deus. Nós queremos que eles venham desfrutar de paz quando crescerem. Por isso nós os corrigimos. São os nossos filhos. Da mesma forma é Deus. Ele nos corrige porque somos filhos dele. Ele nos aceitou como filhos. Não todo mundo. Jesus, metendo nas orações, Jesus falou: eu não oro por todos. Então, é pelos filhos. Estão por luta. Sim, glória a Deus. Somos filhos de Deus. Está a luta. Glória a Deus. Deus vos trata como filho. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Qual filho?
Somos filhos, passamos pela correção dele, ele nos educa, ele nos ensina. Versículo 8. Mas se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então nós somos filhos. Eu vejo as pessoas tendo inveja, sendo andando contrário à palavra de Cristo, que diz para não termos invejas dos ímpios, as pessoas têm inveja. Não. Eu não entendo, eu trabalho, eu não consigo comprar minha casa. E fulano ali tem uma casa, tem duas. Eu dependo de onde, eu não consigo comprar um carrinho, nem uma moto. Fulano tem carro, tem moto, tem isso daí. Deus está tratando aquela pessoa como filho? Possivelmente não. Eu acho que esse negócio de evangelho não dá, porque eu estou no evangelho, eu só passo por luta, só passo por dificuldade. Para glória a Deus, você está sendo corrigido, está sendo treinado, está sendo capacitado por Deus. Ele está tratando como filho, como filha. Então tem motivo para nos alegrar, não entristecer. Se está acontecendo qualquer outra coisa que nos aflige, não importa. Sabemos que estamos recebendo o amor do Pai. Quer saber? Deus amou o seu Filho, Jesus, seu Filho único, mas enviou para sofrer, para habitar aqui como um ser humano, para sofrer, ser humilhado, espancado, odiado e morrer em nosso lugar. O amor de Deus é diferente do nosso amor. Eu tenho cansado de explicar isso. Porque se o que chamam de amor, esse sentimento terreno, não é amor. Porque as pessoas concordam com o erro, concordam com o pecado. Não, é porque eu amo. Não, negativo. Nós condenamos em todo o tempo o pecado, nós condenamos erro, independente do que possa ou não nos acontecer. Porque nós cremos no Senhor, nós cremos em sua palavra. 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Se os nossos pais nos educavam, chamavam a nossa atenção, nos colocavam de castigo, nós temíamos, nós respeitávamos, nós amávamos. É interessante que a questão de respeito, hoje em dia a palavra respeito, ela é muito mal usada. É muito mal usada. As pessoas falam, não, eu não tinha dos meus pais, eu não tinha medo, eu tinha respeito. Mentira. Quando nós éramos pequenos, por exemplo, eu apanhei muito quando eram meus pais, quando era criança. Mas eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo da minha mãe. Quando eu errava, eu tinha medo, porque eu sabia que eu ia apanhar. Aí vem dizer que isso é respeito, é medo. Da mesma forma que nós temos que ter medo de Deus. Temor é medo. As pessoas não, temor é diferente. Respeito não é medo. Eu tenho medo de Deus. Português claro é isso, eu tenho medo. Porque Ele pode infligir castigo. Ele pode me corrigir, Ele ainda pode me mandar para o inferno. A própria palavra dele fala. Nós não temos que temer a alma nenhuma, temos que temer a Ele, que pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. Esse que nós temos que temer. Então eu tenho medo dele. Então quando nós éramos jovens, crianças, nossos pais nos educávamos para que nós fôssemos pessoas boas. Então será que nós não devemos também entender, compreender, aceitar a correção de Deus, sabendo que o que Ele tem para nos oferecer é muito maior, é vida eterna, é vida e abundância? Nós temos que ter obediência, sim, nós devemos obedecer a Ele. É isso que é preciso fazermos. Versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade.
Nossos pais nos corrigiam, pouco tempo, era uma surra, um castiguinho ali de alguns minutos, alguma hora. Como hoje os pais corrigem, já não. Deixar o filho sem ver televisão, sem celular, sem fazer isso, sem fazer aquilo, é pouco tempo. Agora, Deus nos corrige e nos permite a correção. Quando é que Ele permite? Durante o tempo que nós vivemos aqui, durante a nossa permanência, a nossa peregrinação aqui na Terra. Vai vir aflição comigo, somente de 1 hora, 40 minutos, 1 dia, 2 dias. Não, o tempo que nós tivemos aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vamos suportar sem aflições, nós vamos suportar lutas, porque aqui nós não estamos em casa, nós estamos em território adversário, estamos em território inimigo. Ser atacado é normal, é esperado. Recebemos ataques do mundo. É esperado sermos humilhados. Nosso mestre foi. Nós somos seguidores dele. Então não faz diferença. Mas temos que procurar obedecer o Senhor para que nós possamos desfrutar plenamente da sua santidade. Que nós possamos viver o que Ele tem nos oferecido, para que a morte de Cristo não seja em vão. Não só Ele morreu por nós, mas nós também conseguimos alcançar a salvação que está nele. E esta salvação nós conseguimos quando nós obedecemos. Ele nos chamou, nos tornou filhos dele. Agora, como filhos, nós estamos passando por luta, glória a Deus. Nós vamos seguir. Versículo 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados. Assim como quando nossos pais nos batiam, nos davam chinelada, umas varadas, na hora doía, ficava chateado, ficava com raiva. Mas foram graças a essas chineladas, esses castigos, graças a essas varadas, é que muitos homens, as pessoas principalmente, se tornaram homens bons, honestos, pessoas verdadeiras, de caráter. Prova tal que, nos últimos anos, como mudou, que hoje, criança não pode levar uma chinelada, criança não pode levar uma varada, se for, chama o conselho tutelar, porque não pode, criança não pode fazer nada disso, criança não pode trabalhar, não pode isso, aquilo. Então basta nós analisarmos e fazer uma comparação de anos anteriores e hoje. Vemos a quantidade de bandidos, a bandidagem aumentou, o homossexualismo aumentou, a safadeza, a pouca vergonha, a desonestidade, a prostituição aumentou de maneira alarmante, porque afastou-se a correção. Não, coitadinho, não pode dar uma chinelada, não, aí vai. Se o pai hoje der uma chinelada, vai preso. Perde a guarda do filho. E nós vemos essa degradação da sociedade que vivemos. Mas aqueles que receberam a correção, aqueles que recebem a correção do Senhor, sabe que é correção. Na hora dói, é claro. Na hora é complicado. Como você... Um motivo, a correção existe até para sentirmos dor, para aprendermos a não mais errar, para não mais pecar. Então, na hora é incômodo, é dor, mas em compensação, ela produz frutos. Aí nós sabemos quem é o nosso Pai. Assim como nós aprendemos a obedecer os nossos pais terrenos, aprendemos a obedecer o nosso Pai Celestial, Pai dos pais mesmo. Versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Não estou cansado, não aguento sofrer. Não, vamos parar com isso, vamos fortalecer. Vamos caminhar as lutas, mas é para nós superarmos. O problema veio, vamos superar, vamos vencer, vamos perseverar. Vamos perseverar com paciência. Nós iremos vencer, vamos vencer em Cristo.
mas nós temos que perseverar. Vamos renovar nossas forças. Nós renovamos as forças em Cristo e caminhamos. Porque nós temos compromisso com o Senhor. Sabemos que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Versículo 13 diz assim: preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Vamos permanecer firme, vamos fazer coisas boas. Assim como ele dá o exemplo, preparar caminhos retos. Se vir alguém que vier aleijado, ele pode passar por ali sem cair. Então, fizemos caminhos retos. Então, da mesma forma, nós temos que viver em conformidade com o Evangelho. Darmos exemplo, porque todas as pessoas que seguirem vão estar bem, vão viver bem, estão caminhando também direito à salvação e não vão cair. Mesmo que ele tenha problema, mesmo que ele tenha algum problema físico, de ordem espiritual, ele vai caminhar em direção ao Senhor, ele vai obter a salvação. Eu li hoje Hebreus 12 até o versículo 13. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.